Olá! A história ela não está apenas nos livros, ela vive também nas ruas, nos monumentos e na memória do lugar onde vivemos. E é a partir dessa perspectiva que se desenvolve esse trabalho, que busca refletir sobre as potencialidades do ensino de história local, articulado à educação patrimonial. Me chamo Flaviana Paulino, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, o Prof. História, na Universidade Federal da Paraíba. E nessa apresentação compartilho as reflexões do trabalho intitulado Patrimônio, Memória e Ensino de História Local, reflexões sobre uma prática educativa no sítio histórico de Igaraçu. O estudo parte da compreensão de que o ensino de história torna-se mais significativo quando dialoga com a realidade dos estudantes. O tema da pesquisa aborda o ensino de história local, articulado à educação patrimonial no sítio histórico de Igaraçu. O problema que motivou a pesquisa foi a percepção de que muitos estudantes, mesmo vivendo, circulando diariamente pelo sítio histórico da cidade, demonstram pouco conhecimento sobre os espaços patrimoniais e sua importância histórica e cultural. Esse distanciamento entre a vivência cotidiana e a consciência histórica despertou a necessidade de desenvolver uma prática educativa que aproximasse os estudantes do patrimônio local. Ela se justifica pela necessidade dessa aproximação dos estudantes com o patrimônio cultural da sua cidade. Além disso, busca utilizar esse território como um espaço de aprendizagem histórica, contribuindo para o desenvolvimento da consciência histórica e desse sentimento de pertencimento. Assim, o objetivo geral foi promover, por meio de uma prática educativa no sítio histórico, a valorização da memória e do patrimônio cultural, favorecendo assim a construção da consciência histórica pelos estudantes. O trabalho ele se fundamenta teoricamente a partir de autores do campo do ensino de história, da memória e da educação patrimonial. Utilizamos Paulo Freire a partir dessa educação crítica e a valorização da realidade dos educandos. Autoras como Cici Bittencourt, aonde ela irá abordar o ensino de história e o uso pedagógico da aula de campo. Maria Auxiliadora Schmidt e a consciência histórica no ensino de história. Michel Pollack, quando vai falar sobre a memória como construção social. O Átila Tolentino, onde ele irá abordar a educação patrimonial como essa prática formativa, e José de Assunção Barros, quando ele fala sobre a história local como um microscópio das dinâmicas social. A metodologia, ela será uma pesquisa de abordagem qualitativa e configura-se como uma experiência pedagógica no campo do ensino de história. Ela foi desenvolvida na Escola de Referência em Ensino Fundamental Desembargador Carlos Xavier Paz Barreto, escola essa localizada no município de Igaraçu, que fica a 700 metros do sítio histórico de Igaraçu. A atividade, ela contou com a participação de cerca de 50 estudantes do 7º ano do ensino fundamental. E essa proposta ela foi organizada em 3 etapas principais. Atividades preparatórias em sala de aula, onde em sala podemos discutir sobre patrimônio, a memória e a história local. Posteriormente, foi feita uma visita orientada ao espaço do sítio histórico e, por fim, ao retornar desta aula, tivemos a sistematização dela a partir das produções dos estudantes, como também houve debates e a socialização dessa experiência que os estudantes vivenciaram. Além disso, durante essa experiência pedagógica, foram utilizados diferentes instrumentos de coleta de dados, entre eles os que estão a observação orientada, os registros escritos a partir de diários e anotações feitas pelos estudantes, desenhos produzidos pelos estudantes, fotografias por eles tiradas, e a partir disso fizemos uma roda de conversa. A análise ela foi realizada de forma qualitativa e interpretativa, considerando principalmente as produções e as discussões realizadas pelos estudantes após a atividade. E os resultados que tivemos a partir disso. Os resultados eles vão indicar uma
participação ativa dos estudantes durante a aula de campo e um maior interesse pelo ensino da história local. Muitos alunos relacionaram o espaço vivido com as memórias familiares e experiências pessoais, evidenciando a relação entre memória individual e a memória coletiva. As produções realizadas pelos estudantes, como os desenhos, as maquetes e os registros escritos, demonstraram o processo da interpretação histórica e a reflexão sobre o patrimônio. Além disso, o debate evidenciou um fortalecimento do sentimento de pertencimento em relação à cidade. Diante disso, eu mostro para vocês aqui algumas imagens. Essa primeira imagem é a imagem dos estudantes no convento e igreja de Santo Antônio, onde eles estão tendo a explicação da guia local sobre esse patrimônio. Aqui nós temos o desenho vencedor, que é da aluna Shaina Nascimento, aonde ela representou esse espaço do sítio histórico, onde nós podemos ver a Igreja de Santos Cosme. Lá ao fundo é encontrado o próprio convento de Santo Antônio, ao lado o convento Sagrado Coração de Jesus e os demais espaços que representam esse local, que é o sítio histórico de Igaraçu. Por fim, o mural dos desenhos que foram inscritos nesse concurso cultural que foi realizado após essa aula de campo. E o que nós tivemos como discussão diante disso, né? A análise desses resultados evidencia que a vivência dos espaços patrimoniais possibilitou uma aprendizagem mais significativa. A aula de campo favoreceu a participação ativa dos alunos e desenvolveu esse olhar investigativo sobre o território. Esses achados estão dialogando com Paulo Freire ao destacar a importância de vincular a aprendizagem à realidade dos estudantes. Também aproxima das reflexões de Bittencourt sobre o uso pedagógico da aula de campo e de Schmidt sobre a formação dessa consciência histórica, além de dialogar com Átila Tolentino ao compreender a educação patrimonial como prática que promove a reflexão crítica sobre o patrimônio e a memória. Quais seriam as contribuições desse estudo? Então, a experiência, ela evidenciou que a história local pode tornar o ensino mais significativo ao conectar os conteúdos escolares ao território vivido pelos estudantes. O contato direto com os espaços históricos favoreceu a construção da consciência histórica e esse sentimento de pertencimento. Dessa forma, o território passa a ser compreendido não apenas como um cenário, mas como uma fonte histórica e um espaço educativo. Com isso, eu concluo que a pesquisa ela demonstra que o território pode ser compreendido como espaço educativo e a fonte histórica. A vivência em espaços patrimoniais contribui para o desenvolvimento da consciência histórica e para a valorização da memória e do patrimônio cultural. Assim, o ensino de história local pode fortalecer a identidade e o pertencimento, a formação cidadã dos estudantes. Diante disso, apresento a vocês as referências que orientaram essa pesquisa e quero, assim, agradecer ao CAPES, né, a Coordenação de Aperfeiçoamento da Pessoa em Nível Superior, pela concessão da Bolsa de Estudo, né, que apoia essa pesquisa, à Universidade Federal e ao Prof. História, a minha orientadora, a professora doutora Nayana Mariano, que a todos, né, além disso, a todos que contribuíram para o desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigada. Pois quando os estudantes reconhecem o território onde vivem como parte da história, eles deixam de ser apenas aprendizes, passam a se perceber como sujeito histórico. Nesse sentido, que o ensino de história local pode contribuir com a educação histórica crítica, significativa e socialmente comprometida. Meu muito obrigada.